Estamos aqui em Pacuti, onde viemos fazer uma visita aqui a um cidadão muito ilustre, né, que nós temos em alto conceito, que é o pastor Fran Martins, né, que durante mais de 4 anos pastoreou na Assembleia de Deus lá na Bela Vista, né, no tempo, né, no bairro da Bela Vista, né. Pastor, depois já tem quase 2 anos, né, que o senhor saiu para cumprir a sua tarefa, né, de pastorear aqui no município de Pacuti, aqui na Serra. Suíça brasileira, né? Suíça brasileira. Muito gostoso o ambiente, muito sinal, gostoso, né? Muito gostoso. Eu já fui aqui, já hóspede do pastor Fran Martins, né, em uma visita aqui em outra oportunidade, onde a gente viu aqui um bonito trabalho, tanto ele fez aí para Paramoti, está trazendo aqui também para o Pacuti, né, felizados e abençoados os irmãos de Pacuti por ter, né, o senhor aqui. Pastor, depois desse tempo que o senhor passou lá em Paramoti, qual a impressão que o senhor teve assim, com relação ao município, com relação ao povo? O povo lá em Paramoti, ele pode ter esperança assim, de ter os melhores? Marcelo, muito bem colocada a sua pergunta. Falaremos aqui não como pastor, não como evangélico, mas falaremos aqui como um técnico em jornalismo político, como fui na época em que trabalhei no Diário, no Tribuna, e também como radialista na Dragão do Mar e em algumas outras emissoras. Eu quero falar como um ser político. Eu tenho certeza, incontestavelmente, Paramoti merece uma oportunidade de dias melhores. Eu convivi 4 anos e 15 dias naquela cidade, naquela região, como pastor. Eu tinha algumas congregações nas localidades, Siriema, Iracema, Maracajá, Melado, Ipueira das Pedras e tantas outras ali. E a gente via a carência, o desprezo por parte dos mandatários, ou do mandatário que na época eu estava lá, os descasos, não só da zona rural, como da zona urbana. A própria sede, né? A própria sede. Uma cidade de pessoas boníssimas. Eu amei aquela cidade, aquele povo hospitaleiro. O povo de Paramoti é um povo ímpar, é um povo maravilhoso. E não merece os descasos que por lá aconteciam. E acontece, né? E acontece. Eu acredito que a mesmice ainda reina ainda, né? Então, eu acredito que o paramotiense, ele deve ter juízo e cabeça no lugar para agora ter uma opção de escolha. Ter uma opção de escolha para que as hierarquias, as oligarquias políticas possam ser quebradas e sangue novo, né, ideias novas, mentes novas possam dirigir esse município, tanto no legislativo como no executivo, para que as oportunidades possam ser dadas, porque nós não vivemos uma monarquia, né? Passou-se, né? O que nós vivemos hoje é uma democracia, o que nós vivemos hoje é uma república, que essa república tem que ser renovada a cada dia pela democracia. Então os currais eleitorais devem se extinguirem. Quando eu cheguei de São Paulo aqui no Nordeste, uma coisa que eu vi assim, que a gente não vê do Sul, são os currais eleitorais, os coronéis encabrestando a tudo por uma muqueca de tijolo, um anel para cacimba, uns 2 sacos de cimento, até uma prótese dentária, coisa que eu ficava abalado. A gente fica chocado. Fica chocado. Realmente, eu também vejo isso, pastor, certo? E me choca, né? Pois é. Eles têm para essa manutenção da miséria pura e simples, então, para continuar a dominação, né? Para continuar a dominação. Quando eu jornalista, eu entrevistei um grande deputado que já morreu, Valfrido Vieira, lá de Oroz, ali, e eu perguntei para ele a respeito por que o Nordeste não decolava. Ele disse muito bem, com letras bem legíveis: pastor, é porque não interessa ao político a libertação do nordestino. O nordestino tem que estar aqui comendo na mão dele.
para que ele possa se reeleger tantas vezes não quanto pode, queira. o povo não pode crescer. O povo não pode crescer, mas graças a Deus que tem mudado um pouco essa mentalidade, né, com novos políticos que estão chegando aqui no Nordeste, e Paramoti também deve ter essa oportunidade de mudar. Agora esse ano, pastor, nós vamos ter uma renovação muito grande na Câmara, pelo fato de 3 vereadores não estão se candidatando, né? Um é o Luizão, que deixou, não vai se candidatar, o Chico da Sucan, que saiu como vice do doutor César, né? Colocou o filho como candidato, talvez se eleja, e até o Vânia, atual presidente da Câmara, que está como vice do doutor Samuel. Então, 3 vagas já vão aparecer. Com certeza. Então, nós temos uma quantidade de políticos jovens lá, até mesmo vamos contar que o doutor Rovanês, filho do doutor Samuel, temos o Júnior Sampaio, filho do seu Liduíno, nós temos o Cleito Câmara, lá do Melado, temos também, por exemplo, até mesmo o Júnior Sucan, filho do Chico Sucan, temos o Deri e vários outros, né, que eles anseiam por uma oportunidade também de tentar fazer um trabalho lá diferente para o povo, né? Então, a renovação vai começar por aí, vai ter renovação na Câmara, ainda bem, né? E porque aquela Câmara lá, ela é uma representatividade do povo. A voz do povo tem que ser ecoada ali dentro. Não a voz do interesse do vereador, porque o que me revolta, eu como político, eu como ser político, porque a política é uma ciência bonita. É uma ciência bonita quando feita com dignidade para o homem, né? O político, ele é eleito para ajudar o cidadão, aquele que tem a voz lá no legislativo. O executivo, ele não pode tomar a prefeitura com uma propriedade privada dele. Não é familiar. Não é familiar. Ali é uma gerência. É uma gerência gestão, do povo. Tem uma gestão. Então, ele é o gerente de uma empresa do povo. Como disse Sócrates, é do povo para o povo. Mas, pastor, qual é o maior problema? A falta de consciência do povo em votar ou dos políticos em trabalhar em prol do povo? Eu vou lhe dizer uma coisa, há um versículo na Bíblia que diz que Deus dá pastores à igreja conforme o seu coração e a necessidade. E eu vou dizer uma coisa também de um chavão político. Cada cidade, cada lugar tem um prefeito que merece. Porque às vezes, na maioria das vezes, a culpa não está no político corrupto. Agora está em moda essa história de ficha suja. Então a culpa não é dos ficha suja, a culpa é do eleitor sujo. Realmente. O eleitor sujo. Devia ser caçado o eleitor sujo. O voto dele, o título eleitor dele deveria ser caçado. Porque a culpa do corrupto estar corrompendo é do eleitor corrupto, do eleitor sujo. Está entendendo? Porque o eleitor, ele tem uma arma perigosíssima na mão, que é o título dele. Se Marçado Sampaio é um gestor, é um prefeito e não está administrando bem, eu tenho que execrá-lo na próxima eleição. Eu não voto nele, vou pedir a quem eu puder para não votar nele também. Porque meu avô já dizia, meu avô era um português muito sábio, muito inteligente, ele dizia assim: errar é humano, burrice é permanecer no erro. Tá entendendo? Então, se um prefeito 4 anos ele não administra bem, ele não tem mais o direito de administrar 4 anos. Ele tem que ser substituído. E o corrupto lá do eleitor, que a culpa maior dessa degeneração política não é do político corrupto, é do eleitor, ele vai lá, como eu já lhe disse, por um anel, aquela coisa... Mineiro de tijolo. Pelo mineiro de tijolo. Então ele vai passar mais 4 anos na peia. Ele não pode ter mais a moral de chegar lá e, senhor prefeito, eu vim aqui lhe pedir para lá comer. O prefeito vai dizer: eu já comprei teu voto, cara. Eu não tenho nenhuma satisfação mais a te dar. E aí? Mas quando eu der o meu voto a você espontaneamente, se você me dá uma vírgula, como cidadão, aí eu posso chegar para você e dizer: você é um corrupto, você não merece mais meu voto. Eu pensei de ter elegido um homem, elegi um moleque. Então eu tenho voz, eu tenho autoridade para dizer isso. Agora, se você me comprou, se você me corrompeu pela minha corrupção, o que é que eu vou falar para você? Pastor Fernando Martins, inclusive o vereador Chico da Sucan, ele sempre fala que o povo de Paramoti não se manifesta, porque é um povo pacato, que não gosta disso. Eu acho que ocorre isso mesmo? Olha, por que o povo de Paramoti não se manifesta, não reivindica melhorias para o município? Olha,
Marcelo, eu digo que isso é falta de consciência política. Eu digo que isso é falta de consciência política. Porque se o povo fosse conscientizado, ele teria melhores opções, ele teria melhores convicções, ele teria melhores escolhas. Mas organização política nenhuma se interessa em orientar o povo a fazer uma boa escolha. Passa também pela questão da educação, né? A questão da educação. O povo não é educado, exatamente, não vai ter consciência e votar. Né? Então não é essa história de que o povo é pacato, não. Porque quando o povo quer resolver, ele resolve. Nós vimos aí o Fernando Collor de Mello, quando ele foi eleito à presidência, o primeiro presidente votado democraticamente depois do regime militar, o povo pôs e o povo tirou. O que é que ele fez? Ele quis sensibilizar o povo em ir de contra aquela campanha do Ulisses e do PMDB na época, de se vestir de luto naquele dia. E eles vão para as ruas, vamos colocar o verde e amarelo, vamos colocar as bandeiras do Brasil na nossa janela, e para dar sustentação à corrupção dele do PC Farias. Foi o que o povo fez. O povo imediatamente foi para a rua de preto. E os que foram com cara pintada, de verde e amarelo, diziam, fora Collor, fora Collor. Então, quando o povo quer exercer o poder dele, que o poder não está na mão do político, é do povo, ele exerce. Mas quando ele é um teleguiado, coitado... O povo é acomodado, né, no caso, né? Acomodado. Olha, no ano passado aconteceu lá em Paramonte, a primeira manifestação dos servidores, dos professores, pedindo reajuste, foi uma manifestação que saiu ali pela... Gonçalo Soares, que foi até a prefeitura, saiu do sindicato. Eu vi no seu blog. Exato, eu vi no blog, né? Nós filmamos. Foi um fato inédito. Talvez assim, eu espero que não tenha que passar muitas gerações que o povo lá aprenda a reivindicação de direitos, né? E o que a gente vê na política é às vezes alguém com interesse de até querer mudar, com ideias renovadoras. Mas aí vem a tal desgraça da corrupção. E o sistema contra... O Venil chega. Eu tenho 2 candidatos a vereadores hoje aqui na nossa igreja, e ontem eu dei uma palavra a eles. Não se corrompam, porque se vocês se corromperem, vocês vão denegrir a obra de Deus, vão denegrir a imagem evangélica de vocês, e vocês vão ser uma desgraça política. Porque... alguém quando quer entrar, que quer iludir você, não, olha, eu não me vendo, eu não me corrompo, mas quando o Venil chega na frente do cara, aí eu vou te contar uma coisa, precisa muita personalidade para ele não se corromper. E a pessoa tem que ter caráter. E o cara tem que ter caráter, né? A gente vê pessoas que ficam ali, não, eu quero mudar, eu tenho isso em mente, eu tenho isso, aquilo, mas quando os que estão no poder, quando os que estão... esquece o que falou. Chega para ele e bota o Venil na mão dele, meu irmão, aí eu vou te contar uma coisa, aí a coisa desanda. Por isso, pastor, eu optei lá na minha linha de atuação política lá, eu não preciso de mandato para estar questionando o que acontece lá. Claro. Tem o Ministério Público, né? Tem aqui o veículo, o blog para divulgar, claro. Tem os vídeos, né, para poder mostrar para o povo os problemas, né, claro, que acontecem, né? E se o povo não se conscientizar, eu particularmente eu já fiz uma promessa que não deveria ter feito, mas fiz, né? Que se por acaso o grupo político que estiver lá para permanecer no poder, eu vou parar com tudo em lá para Monte. Porque não tem a gente condição de ficar malhando em ferro frio. E as pessoas não, a gente mostra as imagens, mostra os dados, mostra os fatos. E a pessoa parece que quer se iludir. E o homem, ele se deixa enganar porque quer. Quando eu, pastor em Paramoti, eu observava muitas coisas e eu via com quão facilidade o povo se deixava enganar. E o povo, ele é a presa mais fácil que tem de se pegar. A história de balançar a cuia e o povo vir correndo? Essa história aí, né? Então, essa metodologia, ela é muito da cultura do Nordeste. É muito da cultura aqui do Nordeste. Dos coronéis, né? Dos coronéis. Então isso aí ainda está muito longe de terminar. E quando isso não terminar, as consequências vão se agravar. Eu vi muito pelo seu blog o exemplo de Tejuçuoca.
Tejuçuoca é um município tal e qual, da mesma dimensão de Paramoti. Na mesma região, nas mesmas circunstâncias, nas mesmas dificuldades. Os prefeitos às vezes se arregimentam num chavão dizendo: não, nós não temos ICMS, não temos indústria, vivemos de um mísero... Desculpa de meios, né? Vivemos do mísero repasse do governo, que é o FPM e tal. Ô meu irmão, mas Deus dá o frio conforme o cobertor. E tem um ditado que diz que quando Deus tira os dentes, ele larguece a garganta. Quando o gestor é honesto, quando o gestor tem interesse em não crescer individualmente e familiarmente, aí o município cresce. Aí o povo é beneficiado, porque aquela renda, ela tem que ser distribuída entre os munícipes. Não é verdade? Ser distribuída como? Não o prefeito chegar e dar R$2 a um, R$20 a 8, 10, não. Escola, sistema educacional bom, transporte educacional, saúde boa, segurança boa, assistência social boa. Tudo isso são tripés que um mandatário se firma para ter o nome dele registrado na história. Pastor, para você ter ideia, né? Lá em Tejuçuoca não se tem problemas com drogas, nem com maconha, nem com crack, porque está todo mundo empregado. Claro, a mente vazia é a oficina do diabo. Né? Então eu vi pelo seu blog o que é que o prefeito, eu não conheço, mas eu parabenizo. O prefeito Adalio Frase, um abraço aí. Isso, eu parabenizo o cara lá, que o cara tem uma visão tremenda. Ele vê a pessoa não como um eleitor, mas vê como um cliente. Pronto, né? Então o que é que ele fez? Ele levou pequenas indústrias que ajudam, cara. Quando eu estava em Paramoti, eu soube que uma indústria quis ir para lá e não foi aceita. Não sei se isso foi de verdade. É verdade. Foi para Tejuçuoca hoje, lá gera 200 empregos. Pois é, cara, então eu te pergunto, que gestão é essa? Eu, quando fui secretário de obra em Pacajus, na época do então prefeito Orlando Lourenço, nós deixamos o município penhorado, deixamos o município devendo, certo? Mas nós levamos na época 8 indústrias. Três de grande porte, inclusive a Vicunha, nos execraram. Quando foi para nós passarmos a prefeitura para o outro prefeito, o prefeito Orlando disse: doutor Fran, não vamos lá entregar a prefeitura, nem eu como prefeito, nem o senhor como secretário de obra, porque vão nos execrar, talvez possamos até ser apedrejados. O credor estava atrasado, o funcionário público estava atrasado por 3 meses, mas por uma grande causa. Aí você diz assim: mas pastor, atrasar funcionário por 3 meses e atrasar é uma grande causa? E eu quero deixar isso aqui num pontinho quieto aqui, e eu volto já a ele, que eu quero ir à Bíblia. Na última noite de Jesus aqui na terra, ele foi cear com os discípulos dele. E depois da ceia, ele fez a representatividade de como ele seria morto. O pão que ele distribuía significava o corpo que ele deixaria ser dilacerado na cruz. E o vinho seria o sangue que ele verteria na cruz para nos tornar numa nova aliança, para nos redimir. E aí depois ele fez uma cerimônia de ensinamento de humildade. Ele, como mestre, ele tomou uma toalha, cingiu aos lombos, e pegou uma bacia e declinou-se, foi aos pés, que não tem parte mais baixa do ser humano do que os pés. Exato. Eu falo isso em altitude. E chegou lá e lavou os pés de cada um, enxugava e beijava. E o Senhor dizia que quem quiser ser o maior, que seja o menor. E ele dava aquela lição de humildade aos discípulos, para que os discípulos nunca entrassem em salto alto. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, né? Pedro toda a vida foi mais astuto. Não, senhor, não, eu não sou digno, não, lavar meus pés não, senhor. Aí o Senhor Jesus chegou para ele e disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés agora, tu não terás parte comigo, Pedro. Não, senhor, então não só os pés, mas a cabeça, os braços, me lava todo. Não, Pedro, o que já está limpo não precisa ser limpo, é só os pés, Pedro. É só os pés. O que eu faço hoje, Pedro, tu só vai entender amanhã. Aí Deus deixou essa lacuna para a racionalidade de Pedro. O que eu te faço hoje, né? Então, o que eu te faço hoje, só vai entender amanhã. Então eu disse lá em Pacajus, o que nós estamos fazendo hoje, o que o prefeito Orlando Lourenço está fazendo hoje, o que o secretário de obra, o que o secretário de indústria está fazendo hoje, Pacajus só vai entender amanhã.
E nós estamos aqui com o Pacajuense, na época ele era Pacajuense, hoje os distritos estão separados, hoje é o município de Chorozinho, mas ele sabe que na época o que aconteceu de impulso de progresso em Pacajus não está escrito. Aí no dia nós fomos execrados. Esses latrão, esses isso, esses aquilo outro, nós fomos taxados de tudo quanto é coisa, inclusive nossas mães. Tá entendendo? Isso. Mas hoje, Orlando Lourenço, Fran Martins, Guerreiro Filho, que era o secretário de indústria, e eu o secretário de obra, que éramos os 3 testes de frente, hoje nós ainda ouvimos gente dizendo Pacajus. Pacajus é o que é hoje devido ao prefeito Orlando Lourenço, ao secretário de obra Fran Martins e ao secretário de indústria Guerreiro Filho. Pastor Fran, faz quanto tempo que o senhor foi secretário lá em Pacajus? 1996 para cá, tem o quê? 16 anos. 16 anos. Então, olha, veja bem, hoje o senhor pode olhar para trás. Sim. E dizer assim, olha, o pessoal penou naquela época, mas hoje tem o fruto, né? Tem o fruto. Plantou e colheu, né? Eu ando na minha cidade lá, de cabeça erguida. Eu entro em Pacajus de cabeça erguida e sou respeitado. Esse rapaz é de lá e ele sabe a minha história, eu tenho nome na cidade. Agora, eu sou da opinião, pastor, que a gente tem que plantar, certo? Mesmo que no futuro não se colha frutos, mas eu tentei, né? Claro. E um prefeito que gerencia, administra a cidade, não faz nada, não faz por onde fazer, não tenta de maneira nenhuma melhorar as condições. Daqui a 10 anos, 20 anos, como é que vai ser lembrar dessa administração? E tem por onde, não tem? Tem por onde. Tem por onde. Não se aceita desculpa, porque são pequenos os repasses de FPM, mas existe de qualquer maneira o ICMS, mesmo restrito, mas existe. Se o prefeito souber trabalhar com o jogo de cintura, ele tem o imposto predial urbano, ele tem o imposto predial territorial, ele tem o ISS, ele tem um bocado de coisa para fazer. Para poder se mudar. Olha, o exemplo lá da visão do prefeito de Lara Eufrásio, que o blog elegeu ele como o melhor gestor de 2011. Nós tínhamos até uma placa que a gente não teve a oportunidade de ir ainda em Itajuçuoca, uma visão. Ele foi lá para a região do Pecém, São Gonçalo do Amarante, visualizando uma questão de empregar tejucoenses, cidadãos de Tejuçuoca, lá no porto do Pecém, na refinaria, na siderúrgica, né? Então ele andou lá prospectando possíveis empregos lá. Ele não se restringe só ao município dele. Então ele é formado em administração pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e ele, como administrador, se mostra um excelente administrador. Ele podia estar, pastor Fran, administrando qualquer empresa do país, do planeta. Ele tem uma visão excelente. Ele deu demonstração, né? Porque meu avô falava que o espinho, quando é para furar, de novo ele traz a ponta. De novo ele traz a ponta. Então, se o cara se mostra eficiente num município com dificuldades financeiras, ele sabe ser um malabarista, ele sabe ter jogo de cintura, ele sabe dar condição ao povo dele. Então esse cara ele está apto a sabe, a maior característica que eu mais admiro no prefeito de Lara Eufrásio, pastor Flan, é a humildade. É uma pessoa simples, humilde, ele não se coloca acima de ninguém, certo? Ele é um prefeito, eu nunca tinha visto isso antes, ele anda de chinelo havaiana no meio da cidade. Não está andando de carro, não se esconde em lugar nenhum. A casa dele é no centro da cidade, de porta aberta para toda cidadão que quiser falar com ele, né? Ele anda de chinelo havaiana no meio da cidade. Eu olhei assim, a primeira vez quando eu ouvi, assim, rapaz, o negócio aqui é bem diferente, né? São características de pessoas que verdadeiramente têm negócio com o povo. Por exemplo, um prefeito de um determinado município, ele não precisa, para angariar a minha confiança, a minha amizade, quando eu vou lá atrás de uma coisa, me dizer sim, um sim enganoso. Falso, né? Um sim falso. Isso é característica de um cara que não tem compromisso, nem com ele mesmo. Porque o homem deve ter compromisso com ele mesmo, né? Então, prefeitos que prometem, que não cumprem, para mim, essa pessoa não tem credibilidade. Esse tipo de pessoa não tem credibilidade.
eu sempre digo, é muito melhor um não sincero do que um sim mentiroso. Eu em Paramoti, eu não, porque eu nunca precisei de nada de político lá, graças a Deus. Eu tinha um político lá que eu me relacionava muito bem, o Chico da Sucan, o cara que é meu amigo particular, eu quero bem a ele, é o Chico. E eu estive uma vez, ele me solicitou como assessor de imprensa dele, eu orientava-o em alguma coisa, e ele foi homem comigo, foi de um caráter. O Chico, eu tenho um apreço por ele, porque o que ele disse que cumpriria comigo, ele cumpriu. Enquanto que outros lá me prometeram e não cumpriram. E isso decepciona a gente. Isso dói, né, pastor? Dói. Tira a visão, que eu não quero tirar a visão que eu tenho de você de homem, tá entendendo? Eu quero ter uma visão de você de homem, porque quando essa visão ela se distorce para um moleque, aí isso me deixa triste. Porque o homem tem que ser homem, ele não pode ser um moleque, né? O homem tem que ter o seu caráter. Se você me vem oferecer uma coisa para me enganar, para me iludir, para empurrar com a barriga uma coisa comigo, para querer subir pedestal comigo através de engano, não faça isso, que não é legal. É muito melhor você chegar e dizer assim: pastor Fran, não posso, não tenho como te dar, e pronto. Não precisa nem eu justificar. Só o seu não sincero, para mim, já é o suficiente. Pastor, existe muito polícia, moleques lá em Paramoti? Rapaz, sem querer deixar o senhor numa saia justa. Mas você me pôs. Me permita, eu me excluir dessa resposta. Tá bom, tá certo. O povo de Paramoti sabe. Me permita sabe quem é, né? Me permita me excluir dessa resposta. Tá certo, não, tudo bem. Mas, pastor, pois a gente está numa luta, tudo é difícil, né? Difícil. Mudanças, né? Sempre a pessoa que é acostumada à mesmice, né? Ele fica contra, né? E eu tenho o apoio lá do Dr. Samuel com relação a esses meus projetos, né, de gerar emprego e renda no município, né? Eu não acredito que o Dr. César abrace essa ideia, como ele sendo candidato a prefeito, e o prefeito teve 8 anos para fazer essas mudanças, gerar emprego e renda, e não fez. Não é agora que ele vai fazer, a não ser que vai só prometer para se eleger, né? Então o povo tem que ter visão, né? Tem que analisar. Você falou no nome de uma pessoa aí que eu quero muito bem, o Samuel. Eu quero até aproveitar o ensejo, porque o Samuel também é um frequentador do seu blog, né? Ele me dizia que gosta de ver o seu blog. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Samuel, para o Alvanei, para a Lúcia, esse pessoal aí, guerreiro, batalhador aí do Paramoti, que encorajadamente o Samuel está colocando o nome dele novamente à apreciação do eleitor, né? Que pela última campanha eu disse na cara do Dr. Samuel, como diz a expressão, eu disse: você perdeu a política no último dia porque você quis. Aquela campanha o Samuel perdeu porque ele quis. Ele não soube fazer o jogo de cintura, ele não soube fazer o métier da coisa direito no último dia, porque campanha, ela se decide em 2 últimos dias. Não é nesses 3, é em 2 últimos dias, né? E o Samuel aquietou-se, ele se deixou levar por uma pesquisa que, segundo comentários em Paramoti, foi uma pesquisa enganosa. E a prova é tanto que o Ibope aí está em saia justa, né? Saiu aquela reportagem aí de que existia pesquisas forjadas. Não sou eu, foi a imprensa que divulgou isso, né? Então quando eu vi aquela pesquisa, eu como homem de rádio, eu como homem de jornal, eu com meus botões eu falei: essa pesquisa não é correta, não está legal, não é certo. O pastor Fran está se referindo à pesquisa que saiu na última semana da eleição, em que colocava o candidato Dr. Marcos com 26% à frente do Dr. Samuel, né? Quando na realidade, depois que abriram as urnas, né, que chegaram os votos, a diferença dava menos de 3%. Menos de 3%. 2,75%, se não me falha a memória, né? Perdeu por muita pouca coisa, o Samuel. Mas isso aqui é mais uma cultura do Nordeste. Se você não sabia, fique sabendo agora. O nordestino
não gosta de votar em quem não está na cabeça de pesquisa. Eu quero votar no candidato que está ganhando. Quer votar no candidato que está na pesquisa lá em cima. Eu já ouvi eleitores dizer que não gosta de votar em candidato que não está na pesquisa lá em cima. Não quer perder o voto. Não quer votar pela consciência. Mas perder a dignidade, perder a oportunidade de votar numa pessoa que muda, rapaz, para ver uma coisa, né? Vamos mudar. Porque, como eu disse, esse título é uma arma poderosíssima que, infelizmente, a cultura do Nordeste não deixa o eleitor usar com dignidade, né? Com civismo, né? Fica naquela coisa atrelado, como se fosse um animal com um cabresto, né? Ali na mão dos outros, que puxa para cá, puxa para ali, puxa para cá. Mas está na hora desse Nordeste, está na hora desse Ceará ter liberdade e dar o seu grito de independência, né? Que quando se quer faz. Dom Pedro era português, atrelado a Portugal. Como ele viu que Portugal estava querendo colocar uma canga, um jugo no pescoço do Brasil, quando ele vinha de volta do Rio, lá no Riacho Ipiranga, ele arrastou da espada e falou, tirou o chapéu que tinha as fitas do laço de Portugal, arrancou, jogou fora e disse, agora é tudo ou nada. Independência ou morte. Ou nós ficamos independentes, então porque Dom João tinha prometido invadir o Brasil e meter a taca, pediu ao neto que fosse embora, e ele, não, vou ficar aqui e vou fazer isso aqui. Quando se quer, se tem independência. Pastor Fran, eu vou deixar aqui, nós vamos aproveitar que aqui quase aqui no final da entrevista, né? Vou pedir ao senhor, vou fazer um convite, né? Que após nós conseguimos implementar algumas mudanças lá no município de Paramotim, com plantação de Deus quiser, indústrias, empresas que gerem emprego e renda lá, queria fazer um convite ao senhor para o senhor ir comigo lá para Paramotim. Com certeza, iremos sim. Então aproveitar, porque assim, o senhor o antes e o depois, quando pessoas corretas e dignas se movimentam a fazer um trabalho de primeira linha, né? Se o senhor quiser aproveitar aqui uma mensagem aqui para os paramotinenses, aí o senhor fica à vontade. Muito bem, eu mais uma vez, aproveitando já a finalização dessa oportunidade que o Marcelo nos concede de levarmos a nossa mensagem aos paramotenses, que Paramoti cresça em sabedoria, cresça em visão e procure ter consciência dos fatos, e que no dia da eleição a sua consciência, não uma consciência amanetada, não uma consciência atrelada, não uma consciência encabrestada, mas a sua consciência de homem, de mulher, de cidadão, de um jovem cônsul que quer o melhor para o seu município, possa no dia 7 você chegar na boca da urna e dizer assim, eu sou independente, o voto é meu, eu tenho uma consciência, eu tenho o poder de mudar isso aqui. Porque ali na urna, ali, é só você e Deus. E Deus está olhando. E Deus está olhando, Deus está olhando. Então que naquela hora ali você possa se lembrar que você é uma criatura de Deus, que você deve obediência a Deus, não ao homem. E faça o que Deus colocar na sua mente de melhor. Pense no seu município, pense nos 4 anos vindouros que vem aí. Que às vezes as pessoas costumam dizer, mais 4 anos de peia. Vê se alivia pelo menos as pancadas, né? Então, tenha consciência e use no seu serviço. E que Deus possa abençoar a todos. E a você e a todos que têm bom gosto para com essa querida cidade aí do Paramoti. Muito obrigado, pessoal.